Oi, gente, hoje eu voltei aqui para falar com vocês sobre ansiedade. Como a gente já tinha conversado no outro vídeo, é comum que nesse momento de mudança da pandemia e tudo mais, a gente fique um pouco diferente, por isso que é importante a gente dar atenção para nossa saúde mental. Por isso eu vim falar sobre ansiedade, porque pode ser algum dos sintomas que vocês venham a sentir nesse momento. Algumas pessoas mais e outras menos, e eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é ansiedade, o que a gente caracteriza como ansiedade e o que é considerado uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Então, antes de mais nada, o que é ansiedade? Ansiedade é um conjunto de sentimentos que a gente tem diante de alguma situação ruim. Então, por exemplo, quando você tem uma prova do Detran, você fica ansioso e você tem algumas sensações diferentes do comum. Algumas dessas sensações, por exemplo, são taquicardia, que é quando você sente o coração palpitar. Você também fica com tremores, às vezes, algumas pessoas. Algumas pessoas também sentem a boca seca. Algumas pessoas têm, dor de cabeça, enfim, tem vários sintomas diferentes que alguém pode ter diante de situações assim. Até dor de barriga, por exemplo. Eu, quando fiz a prova do Detran, fiquei super nervosa. Eu não conseguia me concentrar e me distrair, nas conversas que estavam acontecendo. Foi um dos piores dias da minha vida e eu lembro que eu tremia bastante no volante, eu tava bem tensa. Dos sintomas também pode ser essa tensão muscular. Então, tem diversos sintomas que a gente pode enfrentar diante de situações que não são fáceis pra gente, digamos assim. Situações que deixam a gente com medo. E uma questão da ansiedade é que é muito parecido com o medo também. Só que qual que é a diferença? A ansiedade é o que a gente sente geralmente antes de uma situação de medo. Então, por exemplo, antes mesmo da prova do Detran eu já estava ansiosa. Na noite anterior eu não dormi. Ou algumas pessoas podem não sentir fome, algumas outras pessoas podem ter muita vontade de comer o tempo todo. E por que a gente sente isso, né? Pra que serve a ansiedade? Por que a gente tem esse sentimento que parece ser tão ruim às vezes, né? E eu tô falando da ansiedade nesse sentido mais negativo, né? Não daquela ansiedade, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem muito legal e você tá super ansioso pra que essa viagem chegue. Não é essa ansiedade que eu tô falando. Essa ansiedade, essa ansiedade é legal, é gostosa. É muito legal quando a gente tá animado por alguma coisa. O problema é quando essa ansiedade ultrapassa esse limite do normal e ela começa a atrapalhar de fato a nossa vida. Então, pra que serve essa ansiedade? Ela era muito importante pra gente naquela época que a gente não usava roupa, por exemplo, e a gente precisava caçar e se esconder em cavernas, enfim. A gente precisava desses sintomas, né, de agitação, porque a gente precisava fugir em algum momento de, por exemplo, aparecer um animal ou quando aparecia qualquer tipo de ameaça, o nosso corpo precisava mandar esse tipo de informação pra gente ficar alerta e conseguir fugir, que é o que a gente chama de fuga, né? Fuga e esquiva, que em situações de perigo, situações de que a gente sentia medo, a gente corria, era o nosso instinto. Então essa sensação era importante pra gente e ela ainda é em algumas situações. Então, por exemplo, agora que a gente tá tendo a pandemia, você sentir um pouco de ansiedade é bom para você não ficar totalmente tranquilo e zen, porque você toma alguns cuidados, né? Então, lavar a mão, higienizar bem os alimentos, higienizar bem tudo que você comprou no mercado, mesmo para provas, por exemplo, quando você está ansioso para uma prova, você acaba estudando mais, então o seu desempenho vai ser melhor, você garante que você vai ter um bom resultado nessa prova. Então, a ansiedade, ela pode ser muito nossa amiga, só que ela também pode ser ruim e prejudicar a gente. E é disso que a gente vai falar agora. O que a gente pode fazer nessas situações que a ansiedade não é legal. O problema é quando a ansiedade ela aparece até quando a gente não está em situação de perigo. Então, por exemplo, você está o tempo todo agitado, você está o tempo todo com uma sensação estranha, sabe? Mesmo quando você não tem uma prova, mesmo quando você não tem algum evento importante, você se sente agitado, você não consegue dormir direito e sente alguns outros sintomas também. Então é isso que a gente chama de uma ansiedade problemática, digamos assim. É quando você, mesmo sem um inimigo, assim, ou um inimigo iminente, né? Você sente algumas sensações ruins de agitação. E aí tem alguns dados também que dizem, isso também serve para depressão, mas não é nosso assunto hoje, mas a ansiedade é um dos maiores transtornos que existem atualmente. Tem alguns estudos falando sobre isso, então com certeza alguém que você conhece sofre de ansiedade ou já sofreu. Eu, por exemplo, já tive crise de ansiedade e a maioria dos meus amigos também, e temos motivos diferentes, razões diferentes para ter sentido isso, mas a maioria das pessoas vai sofrer em algum momento desses momentos de crise de ansiedade, e não necessariamente a crise em si, que eu vou explicar para vocês depois o que é, mas de períodos ansiosos, né, de momentos de ansiedade. E eu vou descrever para vocês e vocês vão entender um pouco de como isso funciona e podem identificar alguém que vocês conheçam, ou até mesmo vocês, sem sentirem esse tipo de coisa. Como eu
falei, tem alguns sintomas muito comuns, né? Principalmente de crise de ansiedade. Então, por exemplo, quando eu tinha crise de ansiedade, eu tinha taquicardia. Então, eu sentia o meu coração disparar muito. Eu, consequentemente, ficava trêmula. Ficava ofegante também, porque aumentava a pressão arterial. E aí, parecia que você não conseguia respirar direito. E era horrível, parecia que você tinha corrido uma maratona, sabe? Algumas pessoas também podem ter dor de barriga, insônia, enfim. Tem diversos sintomas. Falta de apetite também é um deles, ou comer demais. Então, todos os extremos podem ser um indício de que você está ansioso. Então, eu não tenho apetite nunca, ou então eu como o tempo todo, mesmo quando eu não tô com fome. Então, é importante a gente ter em mente que a ansiedade ela pode se manifestar de formas diferentes para as pessoas. Então, a forma que a minha ansiedade se manifesta pode ser diferente da forma que a sua ansiedade se manifesta. Algumas pessoas ficam com muito apetite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu como muito quando eu tô ansiosa, e outras pessoas ficam com zero apetite, não tem fome, não tem vontade de comer. Mesma coisa com sono. Algumas pessoas ficam completamente sem sono, outras pessoas até conseguem dormir, mas tem muito pesadelo. É algo que acontece bastante comigo. Normalmente eu não tenho dificuldade para dormir, mas eu tenho bastante pesadelo, eu tenho um sono muito agitado quando eu tô ansiosa. E é muito ruim isso para a nossa saúde. Nesse momento agora, principalmente com esse monte de notícia que a gente tá vendo, de coisas ruins e pessoas queridas ficando doentes, pode ser comum que a gente fique com essa agitação constante, que atrapalhe o nosso dia a dia, né? Que atrapalhe o nosso desempenho nas atividades diárias. Por isso é importante a gente ter atenção para isso, porque às vezes a gente vai fazendo automático. Então, sei lá, você tá trabalhando e comendo um pacote de bis, e aí você nem percebe que você tá fazendo isso, porque tá lá no automático, eu quero comer um bis. E às vezes você só tá ansioso, era só você, sei lá, dar um tempo, sabe, esperar, relaxar, pra ver se você realmente queria comer aquilo ou se você só tava ansioso. Por isso é importante a gente falar um pouco sobre isso e entender o que são esses sintomas, o que é essa ansiedade, pra gente começar a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos comportamentos, pra ver se na verdade a gente não tava ansioso naquele momento, quando tava fazendo tal atividade. E aí vem aquela dúvida que eu tenho certeza que você está na cabeça. Tá, mas como eu controlo a minha ansiedade? Antes de mais nada, a gente não deve pensar em controlar os nossos sentimentos e emoções. Esse é o principal erro. Porque quanto mais a gente tenta controlar, mais ele se agrava. É mais ou menos como se, sei lá, você tivesse com um revólver na sua cabeça e um monte de eletrodos controlando todos os seus batimentos, enfim. E aí eu falasse pra você, olha, se sua ansiedade aumentar, se você ficar ansioso, se os gráficos aqui aumentarem, o revólver vai disparar. Obviamente você só ia ficar mais ansioso e aí ia acontecer uma coisa bem ruim com você. Então a ideia é justamente essa. Quanto mais a gente tenta ficar controlando dessa forma, pior, vai piorar a nossa ansiedade. Então, primeiro de tudo, não tente ficar controlando nesse sentido de não posso ficar ansioso, porque isso não vai te ajudar, só vai te deixar mais ansioso ainda. O mais importante agora é prestar atenção nos seus comportamentos diários. Então, dá uma refletida assim, como foi sua semana, os comportamentos que você teve, as atividades que você fez, como você desempenhou, se foi do jeito que você esperava ou não, se você fez alguma coisa diferente do habitual. Às vezes, quando a gente olha para trás, assim, de verdade, sabe, analisando cada passo que a gente deu, a gente percebe que em alguns momentos a gente estava ansioso e na hora nem percebeu. Então, às vezes você deu até uma resposta atravessada para alguém porque você estava num nível de estresse alto, estava muito ansioso e acabou dando aquela resposta. Então, primeiro, a gente precisa entender os nossos comportamentos para a gente poder fazer uma análise real, que é basicamente o que a gente faz em terapia mesmo. A gente faz uma análise funcional, né? Que é entender os comportamentos e o porquê que a gente agiu de determinada forma. Essa é a melhor maneira de você tentar controlar a sua ansiedade, porque você vai antecipar situações, você vai prevenir, aliás, né? Você vai prevenir que esses sintomas possam aparecer e que você fique ansioso. Então, voltando no que a gente tinha falado antes, a gente precisa entender os nossos sentimentos e o que faz bem pra gente. Então, aquele mesmo exemplo, se você sabe que ver um determinado tipo de filme ou ficar vendo notícias ruins sobre a pandemia, por exemplo, vai te deixar ansioso, vai te deixar preocupado e pensando em diversas coisas da sua vida, pessoas queridas, enfim, é melhor evitar. Então a gente tem que entender o que está ao nosso alcance e o que não está. Quando a gente começa a olhar para trás os nossos comportamentos e o que aconteceu na nossa vida, quando eu falo olhar para trás, não é só olhar como você agiu em determinada situação, é entender o que aconteceu antes dessa situação, o que aconteceu até chegar ali. Então, por exemplo, eu estava comendo bis trabalhando. Vou dar um exemplo de um comportamento ansioso que seria comum pra mim, por exemplo. Eu detono em comida quando eu tô ansiosa.
E aí eu começo a olhar para trás para minha semana. Aí você começa a perceber que, putz, eu tive um monte de provas difíceis. Ou então, nossa, eu tive uma semana muito difícil no trabalho. Ou então, nossa, eu tive uma discussão. Ou então, nossa, eu tenho uma prova amanhã. E aí, entendeu? Você vai entendendo um pouco de qual é o seu funcionamento. E dessa forma você consegue prevenir situações ansiosas. Porque você já sabe em que situação você pode ficar ansioso, que tipo de coisa pode ser o gatilho para você ficar ansioso. E você já deve ter ouvido falar de gatilho, porque hoje em dia tá na moda o pessoal falar, né? Ai, para que isso me dá gatilho. Gatilho é justamente isso. Então, quando a gente pega o gatilho de uma arma, puxa um gatilho de uma arma, ela dispara. Então, gatilho é justamente algo que dispara algum sentimento na gente, que pode ser a ansiedade, por exemplo. Então, para fechar, algumas lições que a gente teve. Não dá pra gente ficar controlando a ansiedade em si. É um sentimento como qualquer outro. Eu gosto muito de pensar que a gente precisa assumir o que a gente sente. Entender que a gente vai sentir que tudo bem, mas o que a gente vai fazer a respeito disso, sabe? Na hora que você estiver ansioso, quem sabe anotar, quando você perceber alguma situação que você sentir, putz, eu tô agitado, anota num caderninho, sabe? E depois vai revisando todos os comportamentos que você teve. Isso vai te ajudar a prevenir momentos ansiosos e prevenir que você, por exemplo, coma exageradamente sem necessidade ou algum outro comportamento que você acha que não seja legal. Então é importante a gente se conhecer o suficiente para entender o que pode deixar a gente ansioso, o que pode ser ruim para o nosso sono, por exemplo, para a nossa saúde, e a gente tentar evitar ao máximo situações desse tipo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para melhorar situações ansiosas, né? Melhorar a crise de ansiedade, melhorar a agitação. Eu posso compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho feito, mas é legal vocês pensarem também em compartilharem com os amigos o que vocês fazem quando se sentem agitados. Então, tem diversas atividades que a gente pode fazer para prevenir a ansiedade, também para melhorar sintomas de ansiedade. Tenho certeza que você tem alguma técnica legal, alguma atividade que você faz que te ajuda a ficar mais calmo e focado, por exemplo, para trabalhar e tudo mais. E é legal você compartilhar isso com os amigos. Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e a gente se fala em breve. Lavem as mãos.